Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e finalizaremos o capítulo 6, certo? Com orações subordinadas adverbiais. Então, nesta aula, nós estudaremos as orações subordinadas adverbiais e a pontuação das orações subordinadas adverbiais, certo? Então vamos lá. Abram o livro de vocês na página 74 para que nós possamos trabalhar as orações subordinadas adverbiais, certo? Bom, então comecemos então a estudar as orações subordinadas adverbiais, certo? As orações subordinadas adverbiais, de acordo com o livro, na página 75, exercem funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, certo? Então é importante que vocês tenham em mente a função da oração subordinada adverbial. Ela exercerá a função de adjunto adverbial, certo? E elas serão iniciadas por conjunções, certo? Conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas, certo? Bom, aqui nós iremos perceber também que as orações subordinadas adverbiais elas serão classificadas como causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. E essa classificação também decorre do sentido da conjunção ou da locução conjuntiva subordinativa, certo? Vocês perceberão que, de acordo com a conjunção ou da locução conjuntiva, nós iremos conseguir identificar a classificação daquela oração subordinada adverbial. Nós temos algumas conjunções e as suas classificações aqui neste quadro, certo? Quero que vocês prestem atenção neste quadro, é importante, certo? Porque traz as conjunções que são usadas com frequência e as classificações delas. Nós temos as causais como porque, uma vez que, sendo que, visto que. Temos o exemplo, certo? Como estava frio, resolvemos adiar o passeio, certo? Temos consecutivas, que, aí precedido de tal, tão, tanto, tamanho. Lembrando que o que ele também pode ter a função de pronome relativo, certo? Temos também a sem que, de modo que, de forma que. E temos o exemplo aqui. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo, certo? Temos também comparativas, como, tal qual, que ou do que, e assim sucessivamente. Conformativas, conforme, segundo, consoante, assim como, assim por diante. Concessivas, mesmo que, por mais que, ainda que. Condicionais, se, caso, contanto que, a menos que, sem que, certo? E assim por diante, nós temos as proporcionais, as finais e as temporais. Bom, vejamos então a classificação das orações subordinadas adverbiais. Já que sabemos a importância das conjunções e das locuções conjuntivas para subordinadas, certo? Subordinativas, para a classificação das orações subordinadas adverbiais, vejamos então a classificação das orações. Oração subordinada adverbial temporal. Vamos abrir o livro na página 75 e ler sobre o que ele diz sobre isso. A oração subordinada adverbial temporal, ela irá indicar a ideia de tempo, certo? Eu a classifico como temporal quando ela exprime a ideia de tempo. Vejamos aqui o exemplo. Quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Eu tenho aqui a minha oração principal e a minha oração subordinada adverbial temporal, por quê? Porque eu tenho a conjunção subordinativa temporal que me indica, certo? A classificação.
Observem que a partir da classificação da conjunção, eu consigo classificar a oração adverbial, certo? A oração subordinada adverbial. Eu tenho a conjunção quando, ela é uma conjunção subordinativa que exprime a ideia de tempo. Logo, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque está exprimindo a ideia de tempo, está exercendo a função de adjunto adverbial, exprimindo a ideia de tempo, certo? Simples. É simples a ideia da classificação das orações subordinadas adverbiais, certo? É de acordo com aquilo que ela exprime, com a ideia expressa. Temos também a causal, página 76, que irá exprimir a ideia de causa, de razão, certo? Vejamos aqui o exemplo. Os franceses passaram a participar do governo porque a república foi instaurada. Temos aqui a oração principal e temos a oração subordinada adverbial causal, que é identificada a partir do quê? Da conjunção subordinativa causal. Observem que elas são iniciadas pela conjunção subordinativa, seguindo aquilo que nós lemos com relação ao que é a oração subordinada adverbial, certo? Que ela virá acompanhada de uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa, certo? Então, novamente, consigo classificar a oração subordinada adverbial através da conjunção que exprime a ideia de causa, de razão, certo? E observem que ao final de cada classificação, assim como na temporal, o livro traz algumas conjunções e locuções conjuntivas que são utilizadas nesse tipo de oração, certo? Na temporal, nós temos quando, enquanto, logo, que, sempre que, assim que, antes que, depois que e desde que. Na causal, nós temos o porquê, o como, e percebam que o como, ele só irá exprimir a ideia de causa quando é introduzido antes da oração principal, certo? O pois, já que, uma vez que, visto que, por quanto, certo? São as conjunções e locuções conjuntivas mais utilizadas na oração subordinada adverbial causal. Vejamos agora a concessiva, proporcional e comparativa. Dizemos que a oração subordinada adverbial é concessiva quando, página 76 ainda, certo? Ela estabelece uma relação semântica de concessão, ou seja, quando ela estabelecer uma relação semântica de concessão, exprimindo ideia contrária ao fato expresso na oração principal, certo? E isso não impede que este fato aconteça. Observem que o exemplo. Embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as ações. Aqui eu tenho a ideia de algo, certo? Algo que é contrário ao que está sendo expresso na oração principal, certo? Mas percebam que, mesmo que esse fato seja contrário, ele acontece, certo? Embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as ações. Ou seja, mesmo o governo sendo democrático, nem todos têm participação ativa no governo. Eu tenho aí uma ideia concessiva, certo? Ou seja, eu tenho a ideia de algo que é contrário, mas que mesmo assim acontece. Logo, eu tenho que uma oração subordinada adverbial concessiva, que é marcada, eu consigo identificá-la por conta da conjunção subordinativa concessiva,
segue a mesma ideia da classificação das demais, certo? Que são marcadas por uma conjunção que expressa a determinada ideia. Temporal, terei a conjunção subordinativa temporal, que me indicará a ideia de tempo. Temos a causal. Na oração subordinada adverbial causal, nós teremos a conjunção subordinativa causal, que exprimirá a ideia de causa, de razão. E assim temos a concessiva. Observem que é apenas observar a conjunção e a locução conjuntiva que nós conseguiremos identificar qual é a classificação da oração subordinada adverbial, certo? Proporcional. Em um período composto por subordinação, quando a oração subordinada evidencia uma circunstância de proporção em relação ao fato expresso na oração principal, de modo que a alteração de uma implica imediatamente a alteração da outra, nós a chamamos de oração subordinada adverbial proporcional. Vejamos o exemplo. Muitos países se tornaram repúblicas à medida que o tempo foi passando. Ou seja, eu tenho a ideia de proporção, certo? À medida que o tempo foi passando, muitos países se tornaram repúblicas, certo? Ou seja, de proporção. E eu consigo classificar a oração subordinada adverbial como proporcional ao identificar a locução conjuntiva subordinativa proporcional à medida, certo? Que exprime essa ideia de proporção, certo? Mas é importante que vocês sublinhem no livro de vocês esta explicação do livro, certo? Sobre isso. E temos aqui as locuções que normalmente aparecem neste tipo de oração, certo? Que são a proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos, à medida que me dão a ideia de proporção. Quanto menos isso, quanto mais aquilo, certo? À medida que isso acontece, certo? Temos aí as locuções conjuntivas que exprimem a ideia de proporção, certo? E temos também a oração subordinada comparativa, que, obviamente, como a própria classificação me sugere, como posso deduzir, ela irá dar a ideia de comparação, quando eu faço uma comparação, certo? A oração subordinada, quando faz uma comparação em relação ao fato ou elemento da oração principal, é denominada oração subordinada adverbial comparativa. Então, eu tenho a ideia de comparação, certo? Temos aqui o exemplo. O rei tinha mais participação no governo que os colonos. Eu estou fazendo a comparação de dois elementos, certo? Rei e colonos. O rei, ele tinha mais participação no governo que os colonos. Eu fiz uma comparação entre dois elementos. E essa comparação, ela é marcada pelas locuções conjuntivas subordinativas comparativas, certo? Eu tenho aqui a locução conjuntiva subordinativa comparativa mais que, certo? Tenho aqui a oração principal e a oração subordinativa adverbial comparativa. Vejamos então as conjunções e locuções conjuntivas que mais aparecem neste tipo de oração. Como, que, assim como, tanto, quanto, tanto como, mais. E temos aí o do que, porque dá essa ideia, certo? Ou mais que. Você pode tanto apresentar como mais do que ou mais que, assim como está posto aqui no exemplo, certo? Menos que ou menos do que, certo? E temos ainda as orações subordinadas adverbiais, que são classificadas como final, conformativa, condicional,
E também temos a consecutiva, certo? Que veremos no próximo slide. Vejamos então a final. Digo que a oração subordinada adverbial é final quando ela exprime a ideia de finalidade. Vejamos aí o exemplo que está no livro de vocês na página 77. Lembrando que essa ideia é a ideia em relação à oração principal. Novamente, qual é a função? O que a oração subordinada adverbial exprime? Ela exprime a função de adjunto adverbial em relação à oração principal, da oração principal, certo? Então, essa ideia que elas exprimem é com relação à oração principal. Temos aí, eles lutaram a fim de que ganhassem a liberdade. Aqui eu tenho a ideia de finalidade, eles lutaram por uma causa, certo? Uma finalidade, eles tinham uma finalidade para lutar, certo? Lutaram com uma finalidade. Tenho aqui a locução conjuntiva subordinativa final, a fim de que, me indicando essa ideia, exprimindo essa ideia, em relação à oração principal. Logo, eu tenho a oração subordinada adverbial final e aqui a oração principal, certo? Temos também outras conjunções e locuções conjuntivas que exprimem essa ideia, como a fim de que nós acabamos de ver, para que, porque. O porquê aqui é quando eu posso substituí-lo por para que me dá a ideia de finalidade. Então, eu tenho que fazer, tenho que ter essa questão em mente. Quando ele me indica causa e quando ele me indica finalidade, certo? De modo que. Temos também outro exemplo no livro de vocês aí, que é o seguinte: disfarçou sua pressa de modo que ninguém a percebesse. Temos de modo que ninguém a percebesse a oração subordinada adverbial final e que é marcada pela locução conjuntiva subordinativa final de modo que, me indicando que finalidade, certo? Temos também a conformativa, página 78, certo? Que irá me indicar a ideia de concordância, certo? Observem aí. Os governantes foram escolhidos conforme votou a população, ou seja, em concordância ao voto da população. Eu tenho uma ideia conformativa. A locução conjuntiva subordinativa me dá a ideia de conformidade, logo ela é classificada como conformativa. E desta forma eu tenho a oração subordinada adverbial conformativa, certo? Novamente observando aqui a locução aparecendo, ligando, certo? A oração subordinada adverbial à oração principal. E sempre a ideia que ela expressa é com relação à oração principal, certo? Temos a condicional, que expressa a ideia o quê? De condição, ou seja, acrescenta a uma hipótese, certo? Vejamos então aqui o exemplo. Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Ou seja, aqui eu tenho uma ideia de hipótese, certo? De condição. Se eu tiver isso, terei aquilo, certo? Me dá a ideia de condição, de hipótese. Tenho aqui a conjunção subordinativa condicional, me expressando essa ideia de condição, certo? Em relação à oração principal. Logo, eu consigo classificar a oração subordinada adverbial como condicional, certo? Lembrando, frisando, as conjunções e as locuções conjuntivas, elas irão lhe mostrar a classificação da oração subordinada adverbial, certo? Por quê? Porque através da classificação delas
da ideia que é expressa, eu consigo classificar a oração subordinada adverbial, certo? E temos, por fim, a oração subordinada adverbial consecutiva, que me exprime a ideia de consequência, certo? Resultado ou efeito. Então vejamos o exemplo. Os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo. Aqui eu tenho a oração principal, os reis tinham tanto poder, e a oração subordinada adverbial consecutiva, que ninguém mais participava do governo. Observem que aqui a oração é marcada pela locução conjuntiva subordinativa, tanto que é classificada como consecutiva, porque ela me dá essa ideia de efeito, de resultado. Os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo. Então, por conta da consideração de poder, eu tenho como resultado que a não participação do povo, ou seja, ninguém mais conseguiu participar do governo, certo? Então, novamente, eu tenho aí a locução conjuntiva marcando a ideia que é expressa, certo? Na oração adverbial, na oração subordinada adverbial. E temos também algumas locuções conjuntivas que são empregadas nesse tipo de oração. Tanto que, tal que, tamanho que, tão que. E observem que elas não vêm juntas, mas tão e o que. Da mesma forma que encontramos aqui, os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo, certo? E por fim, vejamos então a pontuação das orações subordinadas adverbiais. Para pontuar as orações subordinadas adverbiais, devemos observar a sua posição na frase e sua posição em relação à oração principal. Ou seja, para eu conseguir fazer a pontuação corretamente das orações subordinadas adverbiais, eu tenho que observar essas duas questões. A posição dela, certo? A posição na frase e a posição em relação à oração principal, ou seja, se ela vem anteposta ou pós-posta, ou ao meio, certo? As orações subordinadas adverbiais são separadas por vírgula quando vierem antepostas. Ou seja, anteposta, na frente, a oração principal, ou caso apareçam intercaladas na frase. Vejamos o exemplo que tem no livro de vocês. Temos aqui, se não for assim, não é democracia. Eu tenho a oração subordinada adverbial temporal que está anteposta, ou seja, na frente. E tenho após ela o que? A vírgula, certo? O emprego da vírgula é facultativo quando a oração subordinada adverbial vier pós-posta à oração principal. Ou seja, se ela vem depois da oração principal, fica a seu critério. Ou seja, é facultativo você pontuar ou não. Irá pontuá-la ou não. Temos aqui outro exemplo em que a oração é intercalada. Todos disseram que, se não fosse assim, não seria democracia. Eu tenho todos disseram a oração principal. Se não fosse assim, a oração subordinada adverbial temporal, certo? Que está marcada pela conjunção, certo? Não seria democracia, é a oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Então, observem que aqui ela está intercalada, certo? E desta forma eu tenho que as vírgulas separando a oração subordinada adverbial da oração principal e da oração subordinada substantiva, certo? Então, recapitulando. Para pontuar a oração subordinada adverbial, eu preciso observar a posição dela na frase e a relação dela, a posição dela com relação à oração principal. Se ela estiver antes, certo, a oração principal, ou se ela aparecer intercalada, ela deve ser separada por vírgula. Mas ela tem
emprego da vírgula facultativo, certo? Ela tem pontuação facultativa se ela vier depois da oração principal, certo? Bom, e para exercitarmos o que acabamos de estudar, eu proponho a vocês que façam atividade para casa, as atividades do livro, das páginas 74, 75 e 79 e da 79 a 87, certo? E também a página da página 93 a 96. É isto e até a próxima aula.